Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, esta quinta-feira, mais um dia abençoado que o Senhor proporcionou para que nós estivéssemos aqui reunidos na presença dEle, aprendendo com Ele mais um ensinamento para as nossas vidas. E hoje, um ensinamento muito abençoado, forte, para que nós possamos abrir os olhos, né? Nos alertemos aí, porque cada dia que passa, o fim se aproxima e nós temos que ficar muito atentos com o que o Senhor fala e como nós estamos caminhando, como nós estamos vivendo os nossos dias. Primeiramente, que vocês possam estar tendo uma semana muito preciosa ao lado de Deus, vivendo os seus dias realmente como diz a palavra do Senhor, seguindo os estatutos, os regramentos do Senhor. O tema de hoje é o caminho para a perdição. E o texto que nós vamos ler está em 1 Samuel 18, 8. Então eu convido você para juntos fazer da palavra. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares. Que lhe falta, senão só o reino? Aqui, texto, um versículo, aliás, uma parte de um texto, onde mostra a indignação de Saul, querendo saber por que Davi estava melhor que ele, resumindo em palavras bem populares. Depois você pode ler 1 Samuel 18, que você vai entender melhor o contexto desse versículo. Mas Saul, ele foi caminhando de uma forma em que os seus atos, a forma como ele passou a viver, o levou à destruição. Porque Saul foi um rei no início muito abençoado, estava próximo de Deus, e enquanto ele estava próximo de Deus e fazendo tudo corretamente, ele foi muito abençoado. Mas depois ele começou a tomar certas atitudes, andar de certa forma, que o levou à destruição, à perdição. Ele tomou um caminho que o levou para a perdição. E é exatamente isso que nós vamos aprender hoje. Os passos que Saul levou para o caminho da perdição, que muitas vezes nós também seguimos esses passos e que podem também nos levar para a destruição, para a perdição, como aconteceu com Saul. Muitas vezes, em nossa vida, coisas ruins começam a acontecer. Nós dizemos assim: puxa vida, minha vida está cada vez pior. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Não é assim que muitas vezes se diz? Não sei o que está acontecendo comigo. Por que será que está acontecendo isso? De uns tempos para cá, eu só tenho caído, só tenho tido prejuízo, só tenho tido destruição, é desgraça em cima de desgraça, enfim, são tantas coisas que às vezes você já pode ter ouvido ou você mesmo dito, ou esteja vivendo isso nesse momento. Mas muitas vezes, desses momentos, a culpa é toda nossa. Porque estamos tendo atitudes erradas, atitudes e tomando passos, assim como Saul fez. E se não abrirmos os olhos e não ouvirmos logo a voz de Deus, estamos trilhando nesse caminho que no final será a destruição, a perdição, como aconteceu com Saul. Então vamos aprender aqui 6 passos que Saul tomou, que o levou para a destruição, para a perdição, e que se nós não abrirmos os olhos, podemos já estar tomando esses passos, já estarmos nesse caminho rumo à perdição. Mas você pode detectar se estiver nesses passos. E ainda há tempo de voltar, de sair desse caminho, ouvir a voz do Espírito Santo e voltar para o caminho da redenção. Então vamos lá. Primeiro passo, primeira atitude que Saul tomou e que nós também podemos ser que
estejamos tomando ou podemos até vir a tomar, mas que se abrirmos os olhos não tomaremos. Primeira atitude é a obediência incompleta para com Deus. Saul, no início, ele era obediente a Deus, mas em certo ponto ele começou a desobedecer a Deus ou obedecê-lo de forma incompleta. Ele obedecia a Deus, mas não na sua totalidade. Ele obedecia a Deus quando lhe convinha, quando ele achava melhor. Naquilo que lhe interessava, ele obedecia a Deus. Quando não lhe interessava, ele não obedecia a Deus e agia com a própria carne, com a sua própria força. E Deus começou a se entristecer com Saul. Porque ele mandava Saul fazer ou não fazer alguma coisa e ele não dava ouvidos mais a Deus. E quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Deus nos manda fazer algo ou não fazer e nós olhamos e fazemos, mas eu quero fazer isso. Deus está falando que eu não posso, mas eu quero. Ou Deus fala, não vá, e eu vou. Então, muitas vezes, nós obedecemos a Deus, mas não da forma como deveríamos, de forma total e completa. Segundo passo que Saul tomou e que talvez sejam passos que nós estejamos tomando, orgulho ilimitado. Ser orgulhoso é ser uma pessoa altiva, é ser uma pessoa que não baixa a cabeça, é ser uma pessoa que não tem humildade, que acha que é melhor que todo mundo, que acha que sabe tudo, está tão cheio que não cabe mais nada, ela é incapaz de entender que precisa de Deus em primeiro lugar, que precisa das outras pessoas. Então, o orgulho ilimitado faz com que a pessoa se ache melhor do que os outros, melhor até mesmo do que o próprio Deus, que não precisa de Deus, que não precisa de outras pessoas. Aliás, ela olha para as pessoas e fala mal das outras pessoas. Não quer nem encostar, nem chegar perto de outras pessoas, porque ela é muito boa para essas pessoas. Eu me misturar com aquela gente? Eu não, eu sou muito bom. Isso é ter um orgulho ilimitado. Assim foi Saul, e talvez estejamos sendo nós. Terceiro passo, ter inveja, ciúme. Saul começou a ter ciúmes, inveja de Davi. E quantas vezes você pode não estar tendo ciúme ou inveja de alguém? Você pode falar assim, eu não tenho inveja e ciúme de ninguém. Vá se autoavaliar. Olhe lá no fundinho e veja se realmente você não tem um ciúminho, uma inveja de alguém. E se você está tendo ciúme, inveja de alguém, peça para o Espírito Santo tirar esse sentimento da sua vida. Quarto passo, ter ódio contra alguém. Saul tinha ódio contra Davi. Ele passou a odiar Davi. Mas quantas vezes você também não odeia alguém? O ódio não é de Deus. Nós não podemos odiar as pessoas. Então, se você tem ódio, rancor de alguém, peça a Deus, peça ao Espírito Santo que limpe a sua alma, limpe o seu coração, tire todo o rancor, todo o ódio que você tem contra essa pessoa. Porque o ódio vai te levar ao caminho da perdição. Vai te levar a um caminho que não vai prejudicar a pessoa contra quem você odeia, mas vai prejudicar a si mesmo. Então, limpe sua alma, limpe o seu coração e tire esse ódio, tire esse rancor. Quinto passo, que levou Saul para a destruição e pode também estar levando você a agir contra os sacerdotes de Deus. Saul, ele cometeu uma chacina contra os sacerdotes. Ele, num determinado momento, ele matou 85 sacerdotes e mais um monte de crianças e mulheres. Quem estava junto foi morto também. Mas só de sacerdote foram 85 sacerdotes. Está lá em 1 Samuel, capítulo 22. Depois você pode ler lá. E você pode também estar cometendo um ato gravíssimo contra um sacerdote de Deus. Contra aquele que foi levantado e escolhido por Deus para estar levando o povo de Deus,
levando a palavra de Deus, alguém que foi levantado por Deus para ser líder dentro da obra de Deus. Cuidado para ser uma pessoa que faz uma chacina contra o sacerdote de Deus. Alguém, aí você pode falar assim, mas eu não matei ninguém, mas você pode estar cometendo uma calúnia, uma difamação, uma injúria contra um sacerdote. Você pode estar sendo uma pedra de tropeço na vida de um sacerdote levantado por Deus. Você pode estar sendo uma ovelha negra para um pastor, para um obreiro. Então, cuidado, para não ser uma pessoa que está contra um sacerdote de Deus. E o sexto e último passo que levou à destruição Saul e pode também levar você: envolvimento com a feitiçaria. Aí você pode falar assim, mas eu não faço feitiçaria. Mas o envolvimento com a feitiçaria é tudo aquilo que não é de acordo com a Bíblia. Na ocasião aqui, em 1 Samuel 28, fala que Saul consultou um médium. Então, se você consulta coisas que a Bíblia condena, então você pratica feitiçaria. Então, cuidado. Não vá atrás de coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Não busque soluções que não são de acordo com a palavra de Deus. Mas busque soluções através somente de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. De pastores, pastoras, obreiros que são levantados por Deus. E cuidado com os falsos profetas, que são muitos e tem se aumentado o número desses falsos profetas também. Então, cuidado, não se envolva com aquilo que não é de Deus. Esses 6 passos fizeram com que Saul fosse a destruição e a morte. E você, se não tomar cuidado, pode ser que você já esteja nesse caminho, indo para a destruição. Está na hora de parar, retroceder, sair desse caminho e ir para o caminho da redenção. Que o Espírito Santo possa ter falado com você nesta quinta-feira, em mais esse devocional. Medite nesta palavra, pratique essa palavra. Saia desse caminho, nem entre nesse caminho. Compartilhe também essa palavra com outras pessoas que precisam ouvir da palavra do Senhor e serem abençoadas. Feche os teus olhos agora, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais esta palavra, mais esse ensinamento para as nossas vidas. Que nós possamos, se já estivermos nesse caminho, sair e voltar para o caminho da redenção. E se não estivermos no caminho da perdição, que nunca entremos nesse caminho. Que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento. Que possamos apenas seguir a Tua palavra e sermos obedientes completamente ao Senhor. Obrigada por esta quinta-feira, que continue nos abençoando, nossa noite também que logo mais virá, o nosso final de semana que seja muito abençoado. Guarda nossa casa, nossa família, nossos bens, animais, cubra-nos com Teu sangue e coloca os Teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal, seja humano ou espiritual. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amados, foi um prazer mais uma vez estar com cada um de vocês. Neste final de semana, domingo, teremos o culto presencial na igreja, Rua Ildefonso Silva, 1514, T3, bairro Nova Brasília, aqui em Ji-Paraná. E você é o meu convidado para estar juntos ali, glorificando e louvando ao nome do Senhor. Também na próxima semana, os devocionais na terça e na quinta, onde também aguardo você para mais aprendizados vindo diretamente do Senhor. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenham um excelente final de semana, juntamente com a sua família. Eu aguardo vocês domingo para cultuarmos ao Senhor juntos e na próxima semana nos devocionais de terça e quinta também. Até lá, em nome de Jesus.